Então a gente fala agora nesse vídeo separadamente sobre coagulação intravascular disseminada, né. Coagulação intravascular disseminada é descrito pelo livro como um paradoxo na sequência hemostásica, né. Não é uma doença primária, ele é uma consequência de complicação de um monte de afecções primárias, né. Então é uma condição secundária a um outro acontecimento. E qual que é a o o segredo dessa condição? Então, essa é uma condição em que a gente tem ativação de fatores mais maior ativação de fatores pró-coagulantes, né? Então a gente vai ter uma coagulação disseminada em microvasos e secundária a isso, essa coagulação em vários pontos do sistema, do organismo, a gente vai ter uma diminuição dos fatores de coagulação. Ou seja, então, num ponto secundário, a gente vai ter hemorragias massivas acontecendo nesse organismo, né? Eh, o livro traz, inclusive, que pela formação dos microtrombos, né, nesse primeiro momento, a gente pode ter oclusão vascular e isquemia tisular. E aí depois, essas oclusões podem levar à insuficiência orgânica múltipla, sobretudo, o livro traz a informação de que, sobretudo, isso vai acontecer nos rins, coração, pulmões e cérebro, certo? Essa insuficiência orgânica. Porém, num segundo passo, a gente vai ter uma hemorragia grave, porque a formação desse monte de coágulo vai consumindo todas as proteínas de coagulação, e aí por isso que essa doença ela é chamada também de coagulopatia de consumo, né? Então, num primeiro momento, a gente tem um consumo, além de ter as oclusões e as isquemias, a gente tem um consumo absoluto das proteínas de coagulação. E aí a gente tem uma hemorragia secundária grave acontecendo, né? Aí o livro vai trazer para a gente a etiologia e patogênese, que ela pode ser ativada pela via intrínseca, extrínseca ou pelas duas, né? Pela via intrínseca seria, a gente vai ter o mecanismo sendo a liberação de fatores tissulares, né, fator tecidual, e aí pode se relacionar com complicação obstétrica, traumatismo, septicemia bacteriana e cânceres. E a ativação da via intrínseca vai ser dano endotelial extenso e ativação do fator 12, né? É, o livro traz informação de que os padecimentos clínicos mais comuns são os transtornos obstétricos, que explicam 50% dos casos, aí também traumatismo massivo, choque, septicemia e doença maligna. Ele vai trazer para a gente um quadro para a gente poder observar os, os padecimentos, né? Então, no primeiro momento, ele traz os mais comuns, são os padecimentos obstétricos de fato. A gente tem descolamento de placenta, síndrome do feto morto, pré-eclâmpsia e eclâmpsia, embolia de líquido amniótico, depois vem os cânceres, câncer metastásico, leucemia, infecções variadas, né, bacterianas agudas, virais agudas, por riquétsia, por parasitose, choque séptico ou hipovolêmico grave, traumatismos de modo geral e reações à transfusão sanguínea também. Então o livro vem explicando pra gente, né, esse paradoxo, né, interessante a gente entender que é um paradoxo de fato. E aí, as ativações aqui de via extrínseca e intrínseca, a gente tem um aumento na expressão do fator tisular, um aumento na expressão do fator 12 e um aumento na ativação de plaquetas. Aí a gente tem a geração de trombina, né? Falha nos mecanismos de controle, porque tá, essa coagulação vai estar acontecendo de maneira disseminada no organismo como um todo. E a gente tem uma coagulação vascular, né, com consumo absoluto dos fatores de coagulação 5, 8, fibrinogênio e plaquetas, ou seja, nesse segundo momento, esse organismo não pode mais coagular, aí ele vai sofrer hemorragias, né? Além disso, depois da formação dos microtrombos, a gente tem o processo de fibrinólise acontecendo naturalmente, a liberação de vários produtos de degradação, né, da fibrinólise, os dedímeros no caso, e esses produtos também são inibidores aqui da agregação plaquetária. Então, esses produtos também, depois do microtrombo formado, a gente vai ter os produtos da degradação desse microtrombo de fibrina, que vai produzir mais hemorragia, né? Os dedímeros e vários outros.
E, por um outro lado, a gente tem a própria oclusão, que é o primeiro evento, né, o evento primário, produzindo lesão isquêmica no tecido, anemia hemolítica microangiopática, porque todos esses vasos que foram ocluídos, eles dificultam a passagem dos eritrócitos e aí a gente tem hemólise desses eritrócitos estão passando num lugar muito estreito, né? Manifestações clínicas, e aí a gente vai ver que a coagulação, por mais que seja primária, ela geralmente, ela não apresenta a manifestação clínica. A manifestação clínica aguda vai se relacionar mais com os problemas hemorrágicos que são secundários, né? Que paradoxal, que paradoxo, essa pessoa não coagula, ela coagula demais e depois ela sangra demais. Bastante interessante. Os órgãos afetados usualmente são os rins, coração, pulmões e cérebro, né? E o tratamento de fato, a gente entendeu já que essa coagulação ela não surgiu do nada, né? Ela tem motivos, tem etiologias de base. Então, o tratamento é controlar a etiologia de base, né? É controlar o transtorno que está produzindo toda essa cascada, certo? Mas é um acometimento bastante interessante. O resultado desse acometimento é uma coagulação, é uma hemorragia bem grave, e a gente tem que lembrar que ele é geralmente produzido por padecimentos obstétricos, né? 50% dos casos. Mas é uma condição muito interessante de a gente compreender. O livro e aí eu vou trazer para a gente aqui o Robbins. Eu só separei aqui, né? Eu vou trazer aqui para a gente o Robbins, talvez dê para ver aqui. Bom, aqui a gente tem aqui a visão do Robbins, e aí no Robbins, o que a gente tem? Um fluxograma melhor compreensível, né? Então, por motivos de destruição tisular massiva, por sepse ou por lesão endotelial, a gente tem liberações de fatores tisulares aqui, né, num mecanismo extrínseco e agregação plaquetária acontecendo diretamente por um mecanismo intrínseco. Aí a gente tem trombose microvascular disseminada. Essa trombose leva a um consumo absoluto dos fatores de coagulação que leva à hemorragia, né? E a própria trombose começa a produzir oclusões vasculares e a gente tem um dano tisular isquêmico, além de uma anemia hemolítica, porque os vasos se diminuíram tanto pelos efeitos trombóticos, né, pelos efeitos oclusivos, que quando os eritrócitos estão passando ali naqueles vasos, naqueles capilares, arteríolas, eles vão se destruindo porque o espaço é muito estreito. E aqui a gente tem também um outro ponto, um outro lado dessa trombose microvascular disseminada que vai levar à hemorragia, que é a ativação da plasmina, que é fisiológica, né? Aí a plasmina vai produzir fibrinólise, a fibrinólise vai produzir os produtos da degradação da fibrina, né? E esses produtos são inibidores da agregação plaquetária também, ou seja, contribuem para essa hemorragia secundária que a gente vai observar, né? Bastante interessante essa condição da coagulação intravascular disseminada. Muitas características interessantes, então.